1 Coríntios 1:1 diz assim a palavra do Senhor: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo inicia aqui, irmãos, esta carta se identificando como apóstolo de Jesus, mas como ele deixa bem claro que é pela vontade de Deus, apóstolo pela vontade de Deus. E nós vemos assim que Paulo se colocou diante de Deus para estar fazendo isso. O Senhor colocou o chamado nele e ele aceitou. E Paulo se tornou um apóstolo, pregou a palavra, buscava fazer tudo pela vontade do Senhor. Nós nos colocamos nessa posição também? Nós nos colocamos diante do Senhor e buscamos fazer a vontade de Deus para as nossas vidas e na vida dos nossos irmãos? Nós vemos aqui que Paulo ele estava escrevendo para quem? Para os irmãos, ou seja, para as pessoas lá da cidade de Corinto que já estavam ouvindo o evangelho, para os crentes, né, para os novos cristãos ali daquela cidade. E ele chama eles de os santos, os santificados em Jesus. E nós hoje, nós podemos nos colocar nessa posição de santificados em Jesus Cristo? Santos do Senhor? Sim ou não, irmãos? Sim, irmãos. O Senhor, ele falava, sede santos, pois sou santo. Então, nós também somos. Então, se nós somos, essa carta de Paulo aos irmãos da cidade de Corinto também é para nós. Aí, ele fala aqui, aos santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus. Outra pergunta, estamos invocando o nome do Senhor? Somos santos, estamos sendo santificados, né, em Cristo? Estamos levando a palavra do Senhor, o nome do Senhor Jesus no nosso trabalho, na escola, com os nossos vizinhos, onde nós andamos? Estamos levando a palavra do Senhor? Irmãos, e essa carta aqui que ele faz para Corinto, para os irmãos de lá, para os crentes, que é para a mesma coisa, infelizmente, é uma carta de exortação. Paulo iria, logo mais aqui que nós vamos entrar, exortar aos irmãos, puxar a orelha aí dos irmãos da cidade de Corinto. E essa exortação é para nós. É muito atual tudo o que acontecia naquela época, das coisas que nós vemos acontecendo dentro das igrejas hoje em dia. Vamos para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5:1 diz assim: geralmente se ouve que há entre vós fornicação e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como era haver quem abuse da mulher de seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Paulo aqui, ele diz, né, tem irmãos aqui nessa cidade que já estavam ouvindo a palavra de Deus, já estavam sendo instruídos, o Senhor já tinha exortado, e mesmo assim eles estavam inchados, soberbos, e nem se arrependiam, eles nem se entristeciam, porque tinham muitas pessoas no meio deles que estavam fazendo essas coisas e não era tirado dali. Estavam convivendo com todo mundo, fazendo abominações dentro da igreja do Senhor, né? E as pessoas não sentiam esse arrependimento. E o evangelho do Senhor é arrependimento de coisas que fazemos que não agrada a Deus. É arrependimento. Então a palavra estava sendo pregada ali como acontece. Pessoas que estão dentro da igreja, dentro da palavra do Senhor. Já ouvimos pessoas que convivem conosco, vêm, ouvem a palavra do Senhor e não se arrependem, irmãos. E pior de tudo, mais triste, porque deixa uma má imagem da igreja, dos irmãos, do evangelho de Cristo.
pior ainda, como acontece aqui no versículo 5, Paulo ele fala, logo no comecinho ele fala, né? Se ouve que há entre vós. Paulo estava sabendo, chegou aos ouvidos de Paulo, tem gente fazendo coisa errada lá na igreja de Corinto, lá na cidade. Vira o quê? Fofoca. A fornicação que estava vindo aqui nos irmãos chegou no ouvido de Paulo. E aqui fica um alerta, irmãos, para nós. Às vezes Deus já chamou a atenção, já exortou, já falou com alguém, ou mesmo nós, né, também às vezes fazemos coisas erradas diante do Senhor. E Deus já deu uma puxadinha de orelha e falou, não é mais para estar fazendo isso, filho. E às vezes nós não paramos, o que acontece? O Senhor pode levar esse seu pecado, esse seu ato ou alguma atitude que está escandalizando, que é fora da vontade de Deus, à luz, aos olhos, porque o Senhor sabe todas as coisas que todos nós fazemos em oculto. Mas às vezes o irmãozinho ali do lado, o outro não está sabendo. E o Senhor está exortando para parar. E vem a palavra, e a pessoa não para. Até que um momento o Senhor pode estar levando a luz, chegar aos olhos das outras pessoas. Para o quê? Para que essa pessoa não escandalize mais e pare, né, de estar sujando e estar manchando o evangelho do Senhor. Para quê? Para que ele seja exortado, né? E vamos continuar lendo aqui, mesmo no capítulo 5, no versículo 7 diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estais sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Aqui, irmãos, era costume judaico. Na época da Páscoa, da comemoração da festa, eles tiravam o fermento das casas, mas isso literal mesmo, eles tiravam, né, a forma de fazer os pães, e eles não deixavam nem dentro de casa. E Paulo fica aqui indignado, porque mesmo os cristãos judeus ainda, né, alguns que estavam começando a andar com o Senhor, que participavam da festa, eles tiravam o fermento da casa, continuavam fazendo ainda o que mandava a lei, mas participavam das festas e não deixavam de fazer o que desagradava a Deus. Eles estavam fazendo uma coisa que era de legalidade judaica, mas o fermento que leveda toda a massa, o sentimento ruim, a maldade e a malícia ainda estava dentro deles. Então, por fora, a gente olhava, vai na igreja, faz tudo direitinho, mas por dentro mesmo, eles não haviam arrancado ainda o que o Senhor queria. E o Senhor fala o quê? Que era melhor eles estarem comemorando, mas como? Com sinceridade da verdade do Senhor Jesus. E há entre nós, no meio de nós, as pessoas que têm cara de crente, vai na igreja de crente, anda como crente, tem a carteirinha de crente, mas não é crente, irmãos, só fala que é, mas não obedece. E acaba fazendo o quê? Só escandaliza, afasta as pessoas. E ao contrário, Paulo aqui nos ensina que nós devemos nos afastar dessas pessoas, né? Não está falando para mandar embora, mas nós não devemos nos associar, nós não devemos estar em comunhão com estas pessoas. Vamos aqui no versículo 11, 1 Coríntios 5:11. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, se for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Crente, irmãos, tem que dar bom exemplo, tem que falar do nome de Jesus em todos os lugares, não é assim? Nós somos santificados, nós somos santos diante do Senhor, não é o que Paulo diz logo no começo? Então, se nós somos santos e acontece esse tipo de coisa, o que nós podemos estar fazendo? Nós devemos orientar as pessoas para que estão na palavra do Senhor, para que não escandalize, né? Mas aí pode alguém pegar e falar assim:
Ah, então agora eu vou andar sozinho, né? Porque todo mundo não é pecador? A palavra não fala? Todos pecaram e destituídos da graça estão. Então todo mundo é pecador. Sim, irmãos, né? Somos pecadores. Mas quando nós sabemos que o irmão nosso está escandalizando no Evangelho, nós não devemos andar e estar em comunhão total com esses irmãos. Esse irmão, ele precisa estar aprendendo a viver dentro da vontade de Deus, né? Por quê? Porque você vai estar andando com o irmão que faz tudo o contrário que a palavra diz. E vai acontecer a mesma coisa que aconteceu lá em Corinto. Vai chegar no ouvido de um irmão, vai chegar no ouvido das pessoas que estão à frente da igreja, vai chegar no ouvido do pastor, e essa pessoa vai precisar ser exortada. E aqui você vê como Paulo, aqui no finalzinho do versículo 13, Paulo diz, né? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Paulo, ele ainda é duro, ele fala, tira do meio de vocês. Ele está escandalizando, tira. Mas nós, irmãos, nós somos pessoas que nós aprendemos que nós somos misericordiosos, o Senhor é misericordioso, né? Nós devemos sempre dar oportunidade para que a pessoa venha a se arrepender. Então, o julgamento do Senhor virá no momento certo. Amém? E no meio de toda essa exortação, assim, a gente fica pensando, nossa, Paulo chamou tanta atenção e brigou, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão pregando, estão levando o evangelho, né? Ele não estava na cidade, ele enviou essa carta para lá porque ele ficou sabendo das coisas que estavam acontecendo na cidade. Ele não falou diretamente, ele enviou essa carta lá. Então a gente fala assim, toda essa exortação, tudo isso, o que tem em comum com nós? Porque se olha para o irmão do lado, irmãos, glória a Deus, aqui, o irmão do lado, nenhum dos irmãos aqui, nós não temos escandalizado. Glória a Deus que nós temos aqui, todos nós aqui, estamos levando a palavra do Senhor, amém? Amém? Então, o que tem em comum de tudo isso aqui para a gente? Porque nós buscamos aqui fazer a vontade de Deus. Como nós devemos fazer, qual a nossa atitude, o que nós devemos tomar para que isso pare nas igrejas, para que pare os escândalos na casa do Senhor. Manda sair da igreja. Fez coisa errada, vai sair da igreja, não quero mais você aqui. Não, cai fogo do céu na cabeça do irmão. Não, né, irmãos? Não, de forma alguma. Para isso, irmãos, nós devemos cada vez mais levar o amor de Jesus. Aí, as pessoas, né, às vezes pegam e falam, mas Jesus me chamou para a liberdade, então eu tenho liberdade, eu posso fazer todas as coisas. Mas os irmãos, tem muitas pessoas, principalmente jovens, são levados a confundir a liberdade com libertinagem. Vamos ler aqui 1 Coríntios 6, vamos ler o 10 e o 11. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha o que Paulo fala. Mas nós, irmãos, haveis sido lavados, haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Amém, irmãos? Você vê só, existem pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que às vezes estão cometendo todas essas coisas. Ele fala, e é o que alguns têm sido, estão dentro da casa do Senhor, crentes, ouvindo a palavra do Senhor, e são ladrões, efeminados, adúlteros, sodomitas, avarentos, roubadores. Aí a gente fica, mas e aí? Eles estão ali dentro. O que nós vamos fazer? Porque às vezes você vai conversar com o irmão, quando o irmão abriu um assunto, ou ele fez alguma coisa. Irmãos, não vamos passar a mão na cabeça. Irmãos, cabe algumas perguntas para os irmãos que estão, digamos assim, fazendo o que o Senhor não se agrada, né? Irmãos, isso que você está fazendo agrada ao Senhor? Será que Jesus iria onde você está indo?
olha, irmão, eu fui lá e tal, e foi legal. O Senhor Jesus iria lá? São coisas que nós devemos colocar. E diz aqui, vamos continuar lendo 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O Espírito Santo de Deus incomoda as pessoas a não fazerem o que desagrada a Deus. Às vezes a pessoa está há pouco tempo na igreja e ainda ela é dominada por atitudes, né? Ele fala, não me deixarei dominar por nenhuma, mas ainda às vezes alguma atitude, algum ato, ela acaba sendo dominada por aquilo. E aí ela conhece, está começando a conhecer a palavra de Deus, né? E a pessoa responde lá, mas Deus me aceita do jeito que eu sou, né? Fui chamado e Deus me aceita, né? Daquele que é chamado, de forma nenhuma lançarei fora. Aí a pessoa acha assim, Deus me chamou desse jeito, eu vou ficar desse jeito, né? Não julgueis que com a medida que julgardes serás julgados. A pessoa fala, quando você chama atenção, ela fala, você não pode me julgar não, só Deus pode me julgar, né? Ou então você pode, irmãos, isso não pode, não é certo, não é correto. Não, a palavra de Deus fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não lê o conteúdo de tudo. E acaba o quê? Se achando na posição de que pode todas as coisas. Vem na casa do Senhor, ouve a palavra do Senhor, coloca-se diante do Senhor como crente e escandaliza. Faz o que não agrada a Deus. Irmãos, nós precisamos fazer exatamente o que Paulo falou. Nós devemos exortar, né? Devemos falar. E Paulo fala, não caminha junto. Essa pessoa vai chegar um momento em que o escândalo será aberto e ela vai ser exortada. Porque nós que ouvimos a palavra do Senhor, crentes santificados em Jesus, nós devemos andar em santidade e não pactuar e não nos associar com quem está dentro da igreja fazendo o que não agrada ao Senhor, né? E como que nós devemos então nos comportar como, porque nós estamos no mundo e temos todas as pessoas, né? Apesar que a carta aqui são para os crentes que estão fazendo o que Deus não se agrada. E qual é a vontade do Senhor para a vida de todos nós, irmãos, para ajudarmos esses irmãos que ainda têm a dificuldade de ser obediente? Vamos aqui voltar para o capítulo 1 de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, pois, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Todos nós devemos ter a mesma característica, irmãos. Nós notamos, nós vemos irmãos que estão dentro da casa de Deus, se alimentam da mesma palavra que nós, é exortado da mesma forma que nós, tem recebido da palavra de Deus e a direção de Deus da mesma palavra que nós, mas não se identifica. Não está levando a mesma palavra, não está andando no mesmo sentido que nós. Lógico, nós não podemos entre nós, cada hora que o irmão espirrar de uma forma diferente que o outro, você está brigando, chamando a atenção, arrumando contenda, discussão. Não, porque isso não cabe a nós, né? Nós devemos o quê? Andar em união, que é o que agrada a Deus. Mas, irmãos, ele fala aqui, falar uma mesma coisa em um único sentido. Irmãos, o nosso único sentido, a nossa vontade, o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo tem que ser Cristo. Falar do amor de Cristo em todos os lugares. Para quê? Para que nós possamos ser chamados, santificados em Cristo, santos. São santos de Deus. Que nós possamos dessa forma, assim, para o quê? Para quando
o irmão que está escandalizando, você não pactuar do que ele estiver falando, exortá-lo em amor, para o quê? Para que não aconteça a mesma coisa que acontecia em Corinto. Eles eram exortados e nem se entristeciam, eram soberbos, né? Como aquele crente que faz um monte de coisa errada, mas fala, não, mas comigo pode tudo, eu posso todas as coisas, e está fazendo um monte de coisa aí que desagrada. Para o quê? Para quando você, da forma simples de falar, ô irmão, pede direção para Deus para estar fazendo isso. Deus não se agrada desse tipo de atitude. Né? Para o quê? Para que o Espírito Santo toque nessa pessoa, aí sim ela venha se entristecer com a atitude, ela venha a estar se arrependendo diante de Deus para parar com isso. E é dessa forma, irmãos, que nós vamos ajudando um irmão ao outro, para o quê? Para que parem os escândalos, a gente pare de ver o Evangelho do Senhor ser tão deturpado, ser tantas coisas que a gente tem visto hoje em dia, que não tem nada a ver com a palavra, tem a ver com igreja cheia, tem a ver com pessoas. É muito lindo falar que é de Jesus, irmãos. É lindo falar que é de Jesus. Mas é difícil viver a palavra de Jesus, viver verdadeiramente a palavra de Jesus. É muito difícil. É muito bonito as pessoas. É até diferente, né? Você fala, eu vou na igreja. Mas depois no dia a dia a pessoa não mostra, que ela está escandalizando. E depois sai aí, né? Aquele que falava que era do Senhor faz isso, aquele que é crente está mostrando aquilo. E tem dentro das igrejas, e as igrejas não estão tomando essa atitude de estar exortando e falando. Lógico, Paulo aqui fala, né? Tirai do meio de vós. Nós não vamos estar expulsando as pessoas, mas nós não vamos estar pactuando, nem nos associando, nem caminhando junto com essas pessoas que fazem isso. Elas precisam primeiro ser exortadas, ter o coração quebrantado pela palavra do Senhor para se arrepender. Aí sim dar um bom testemunho, aí poder mostrar a transformação verdadeira que é o Evangelho do Senhor, que é aquele que nos constrange a fazer a vontade de Deus, aquele que nos constrange a, não posso fazer isso porque Deus não se agrada. Esse é o verdadeiro Evangelho, é dessa forma, e Paulo exorta-se para que nós busquemos, para que nós possamos ser, irmãos, chamados de santos do Senhor. E Deus, Ele tem nos orientado, irmãos, para que façamos essa vontade, e Deus fala, tomemos cuidado com os escândalos e com as pessoas que escandalizam. Amém? Amém, irmãos. Vamos...